O meu celular hoje quer me dar susto. Boa noite. Ficou testando a conexão e nada. Vai me deixar tensa. Como é gravado, não vou esperar ninguém entrar para já dar boa noite. Boa noite, gente. Vamos iniciar uma live sobre farmacologia. Boa noite. Vou acenar aqui, que agora eu aprendi esse acenar. Tô adorando. Vamos dar prosseguimento a mais uma live no Instagram da BO Bahia. Seja bem-vindo, Vini Odonto. Vamos conversar hoje com a doutora Emília. Olha, ela já entrou. Vou acenar para você. Boa noite. Joia! Então, gente, vamos ter hoje a doutora Emília para conversar um pouco com a gente sobre farmacologia, tá? É um prazer muito grande estar aqui no Instagram da BO Bahia e vamos aguardar um pouquinho para entrarem mais pessoas. Boa noite, minha flor. Já aceito seu convite, já chegou aqui para mim. Vamos só dar um tempinho mais para as pessoas aparecerem, né? Então, deixa eu contar um pouquinho a história dessas lives. A gente iniciou aqui, para quem não me conhece, eu sou Fátima Cabral, eu sou ortodontista e sou também diretora acadêmica da BO Bahia. E a gente teve a ideia dessas lives para poder ajudar os alunos que estão em dúvida sobre qual especialidade seguir, ou até mesmo quem já é formado e quer buscar conhecimento. Então, a ideia da gente é sempre auxiliar nesse processo. Olha, chegou aí a doutora Adriana Carvalho, ela fez a última live comigo. Beijo, Dri, para você. Deixa eu lhe dar boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Doutora Maria Angélica, nossa presidente da BO, que honra tê-la aqui. Pois é, ela chegou, deixa eu acenar também aqui. Bia, que é da BO Acadêmica, seja bem-vinda, Bia. É sempre um prazer estar aqui, gente. Então, a gente tem essas lives de especialidades e agora a gente está entrando para outros assuntos também, né? E hoje é um assunto super interessante, super atual, que é a farmacologia, né? Existem muitas dúvidas, principalmente nesse período de pandemia. E a gente convidou uma pessoa muito especial, que é assim, referência no assunto, é professora da área, que é a doutora Emília. Eu vou chamar ela aqui, ela já está aguardando. Vamos lá, Emília, eu vou aceitar a sua palavra para a gente poder conversar um pouquinho aqui. Já já ela aparece. Boa Olá, boa noite. noite, Flor. Tudo bem? Que bom encontrar vocês. Angélica, que bom vê-la também, né? Saber que está aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Eu amo aparecer aqui nesse Instagram da B. Hoje eu tô ficando cansada, mas adoro. E hoje com um assunto super atual, tô super feliz. Seja Verdade. bem-vinda, sinta-se em Obrigada. casa. Você pode se apresentar rapidinho, Emília, por favor, seu currículo. Você é professora da Baiana, não é isso? E da UFES. Bem, gente, Legal. boa noite. Marcele, né? Deixa eu dar um grande abraço a Marcele, que estava aqui no nosso teste É, anterior, né? eu Amiga fiz do uma coração. confusão. Combinei com você de testar, viu, gente? Deixa eu contar pra vocês que eu já tô hoje fazendo bobagem. Combinei com ela de testar e tô no meu Instagram pessoal. Boa noite, gente. Eu tô testando aqui uma live e tal, e nada de Emília aparecer. Depois de um tempo foi que eu fui me tocar. Meu Deus, eu tô no Instagram errado, deixa eu ir pro WO. Pois é, passo a palavra pra você, Flor. E, na verdade, a BO tem esse cuidado, né, com todos os dentistas do estado da Bahia, além dos dentistas, os futuros dentistas, né, os acadêmicos, né? Eu acho que é um Exatamente. espaço muito aberto e colaborativo. Isso me deixa bastante feliz que nós temos uma associação bastante forte e ela tem esse cunho científico muito aflorado, né? Isso principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Bem, sou Maria Emília, sou professora da UFES e professora da Baiana. A minha formação eu fiz residência em cirurgia e depois foi que eu descobri, né, anterior a isso, quando eu era acadêmica, eu consegui um estágio no hospital. E nesse estágio eu descobri que eu não sabia nada de farmacologia. Então eu estudava sozinha justamente para não pagar nenhum mico, né? Passar nenhuma vergonha lá no hospital. E a gente sabe que a área médica é muito forte essa coisa do medicar, como medicar, por que medicar. E foi nesse contexto que eu acabei indo, né,
para farmacologia. Quando eu cheguei na residência, aí as coisas ficaram muito pior. Eu venho de uma graduação que, na época, a farmacologia era uma farmacologia. E era uma coisa, assim, muito superficial. Era como se o dentista nem fosse prescrever na vida, nem fosse administrar anestésicos locais. E isso era muito tênue, muito frágil na minha vida. E foi justamente quando eu terminei a residência que eu digo, não, eu não posso ficar desse jeito. E aí foi que eu fui para a especialização e depois mestrado e doutorado. O mestrado e doutorado foi bem interessante, porque aí já foi dentro da faculdade de medicina. Então, a Ai, que farmacologia ela legal. veio de uma forma mais ampla, os meus colegas eram muito mais médicos, né? Tinham pouquíssimos dentistas. Então, isso foi bacana, porque eu tive uma outra visão da farmacologia. Por isso que hoje a gente conversa com e dá aula tanto para o curso de odonto, medicina, enfermagem, os cursos da área de saúde, sem grandes preocupações, né? Mas com alegria muito grande de a gente ter mudado um pouquinho esse perfil de como medicar. E aí estou eu na farmacologia, algo que eu amo, e eu costumo dizer aos nossos alunos, né? Eu falo daquilo que eu vivo. Como eu Isso faço é interessante, cirurgia, né? né? Como eu faço cirurgia e não tem como você dissociar isso, né? Então, eu medico todos os dias, né? Todas as semanas. Eu consigo falar daquilo que eu vivo. Mais ou menos por aí. É muito mais interessante, né? Quando você leciona uma coisa que é o seu dia a dia. Você não é aquela professora que Sim, está lá na teoria, você vive a prática. Então é super sim. interessante, né? Uhum. E que bom, a gente fica muito feliz em recebê-la. A ABO é casa do cirurgião dentista, então a gente quer que todo mundo se sinta realmente bem em casa aqui, né? E Uhum. você, até a Angélica lembrou que você também é professora dos cursos da ABO, né? Sim, Eu tô um sim, pouco por fora sim, dessa sim. parte, como eu fico mais na orto, eu não conheço direito Sim, todos, mas que sou, legal, você também é sou professora, né? professora também aí da ABO, né? Então, assim, a ABO tem essa preocupação, eu sempre vivi essa preocupação da ABO em capacitar o profissional, atualizar aqueles que estão no mercado, né? Melhorar a qualidade daqueles que estão saindo da graduação. Então, essa preocupação da ABO é algo que eu compartilho muito, eu acho isso muito interessante, né? Essa percepção, o quanto que enquanto uma entidade, enquanto um grupo, a gente pode cuidar um dos outros. E a gente pode perceber as nossas fragilidades, discutir as nossas fragilidades em quatro paredes e nos tornar fortalecidos para ir para o mercado de trabalho, né? Para Isso é os uma alunos é característica ótimo bem ter esse ABO. apoio, né? Dá uma diferença Sim, na tranquilidade, você ter esse respaldo, porque é muita informação durante a faculdade. Então, você ter essa oportunidade de depois se atualizar, se aprofundar nessa região é sem preço, com certeza. e a farmacologia, de um modo geral, ela é ministrada nos cursos logo no início. Então, nós temos um aluno com a imaturidade, pela própria idade, 18, 19 anos, e a imaturidade do próprio curso. Então, quando eles vão perceber, né, a importância da farmacologia, eles já formaram. Aí eu acho que o Interessante recurso isso, né? agora realmente é voltar, né, para os cursos da ABO e fazer a atualização, fazer aperfeiçoamento, especialização, ou seja, dar continuidade. E o mundo hoje requer o especialista. Eu acredito muito que o estudo é a única forma de nos tornarmos melhores, melhores profissionais. E a equipe que o ABO reúne, além da formação técnica, você vê que tem uma formação ética. A equipe de professores que compõe a BO, ele tem uma característica muito assim, de transmitir o que a gente fala hoje, a humanização na saúde, as questões éticas, o respeito, como você encarar o mercado de trabalho. Eu acho que tudo isso vai no pacote quando o aluno faz essas capacitações através da ABO. É verdade. E em qualquer área, né, você tem que buscar conhecimento, independente de. A gente Uhum. oferece vários cursos, tem outros locais que oferecem também, você tem que procurar continuar no conhecimento, porque muda muito rápido, muito rápido. A gente Sim, acha que não, sim, mas. Olha, já tem tanta sim. gente bacana aí. Doutor Alexandre Moreira chegou, boa noite. Doutor Luciano Castellucci disse que você e Técio são ótimos. Engraçado, Emília, eu não te conhecia, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la por telefone e por conta da indicação de doutora Angélica e tal. E todas as pessoas que viam o cardio, que comentavam, nossa, Emília é ótima, adoro Emília. Eu, gente, pense numa Bondade, pessoa só querida. bondade. Só Pense bondade numa dessas pessoa pessoas querida. lindas. Não, mas eu tô vendo que é Só bondade. merecido. Tô vendo que é merecido. Coração Você tá bom. me enxergando bem ou eu tô meio tremida? Sim. Tá, Não, você tô bem, está né? ótima. Porque Uhum. minha conexão tava meio ruinzinha hoje, eu A fiquei minha em dúvida. também.
Mas tá me enxergando, né? Que bom. Eu tô com trauma porque teve uma live que eu fiz que eu fiquei parecendo um monstro. A live inteira eu ficava sumindo, assim, voltando. Pois é, boa noite, viu, gente? Boa noite, Alexandre, doutor Luciano que estava aí também. Então, Emília, eu estão me chamando de Fafá Bernardes, porque eu fico meio que entrevistando, sabe, as pessoas, porque eu tô Ah, eu adorando acho conhecer as ótimo histórias isso. de vida, tô ficando, assim, apaixonada, acho que depois dá para escrever um livro. Então, eu queria saber o que é que lhe motivou a fazer odontologia, a cursar odontologia, como é que a farmácia entrou, você já mostrou mais ou menos, mas a Uhum. odonto, como é que a odonto chegou aí? Que você com Na essa veia verdade, eu de fiz, saúde em na geral, né, como verdade, foi a odonto? eu fiz vestibular aos 16 anos e eu queria matemática, Né? porque eu acho que eu não me encontrava em outra área de saúde. Depois eu decidi aos 17 fazer direito, e aí fiz vestibular para odontologia. E dentro da odontologia eu dizia, ah, não, era um curso muito concorrido na época, muito mais que a medicina. E eu disse, não, vou fazer odontologia, porque se eu conseguir passar em odontologia, facilmente eu passo no curso, qualquer outro curso. E aí fiz odontologia e decidi cursar. E decidi que faria alguns estágios na área de cirurgia, e quando eu cheguei na cirurgia, eu me encontrei e decidi que era o que eu queria. E aí veio na graduação as fragilidades, o estágio no hospital, que foi uma coisa que teve uma participação muito grande. Eu queria muito saber sobre sedação. Na época, nós não discutíamos sedação, isso há 25 anos atrás. Aí, eu e Técio começamos a mergulhar um pouco na sedação. Buscamos, né, alguns colegas, alguns parceiros, mas era tudo muito in situ, pronto. E a farmacologia foi. E eu não consigo me ver hoje, assim, pensando como dentista, sem o preparo da farmacologia. Eu acho que não tem nenhum profissional dentista, cirurgião dentista, que consiga viver sem a farmacologia. Nem o ortodontista, né? Os meus É, com amigos certeza, ortodontistas, né, Fábio? Se o com paciente ligar dizendo certeza. que está com dor, você não vai virar, tome o que você É, tem em casa. Né? é, Você não vai ter essa exatamente. Nós, deselegância de mandar o paciente tomar o que ele tem em casa. Você tem que prescrever. Né? Você pode até perguntar qual o medicamento para dor de rotina que você toma. E aí ele elencar a lista e você escolher. Então, até o ortodontista ele tem que ter uma percepção muito apurada em relação ao medicar o paciente. exatamente. Engraçado que eu era um pouco ao contrário, eu não sou muito fã da cirurgia. Cirurgia e eu são meio uma corre da outra. Mas hoje a gente tem os mini implantes, né? E aí a gente precisa realmente Não entrar um tem pouco na como. área da cirurgia. E é bem interessante que seja o ortodontista quem instale, porque aí ele sabe direitinho linha de ação de força, ele sabe o desenho que ele quer fazer da mecânica dele. Então é bem interessante Sim, que o sim. ortodontista faça. Então realmente a gente Exatamente. precisa dominar a farmacologia. Achei ótimo esse tema, que eu vou aprender bastante com você aqui. Aí, no contexto da minha história, depois dos últimos 5, 6 anos, eu perdi 2 tendões do braço direito. Né? Já fiz muita cirurgia pesada, hoje a coisa está mais light, já operei muito em hospital. E quando eu comecei a sentir a perda da força do braço direito, aí eu, pô, o que é que eu vou fazer? Né? Como eu tinha alguns amigos na época, e aí eu fui para a harmonização, né? Então hoje eu faço a harmonização e muito pouco, né? Trabalho mais com as lesões, remoção de lesão, a cirurgia periodontal, que é uma coisa um pouco mais leve, né? Mas a cirurgia mesmo de trauma eu não faço mais. Aí eu estou hoje mais caminhando para a harmonização. E foi interessante que quando eu chegava nos cursos, né, que aí eu fui para São Paulo na época, e assim, eu não me identificava nada, né? E aí vinha a fragilidade dos cursos de harmonização na área de farmacologia. Era tão desconcertante depois que vinha as aulas. E aí o professor ele me descobria que eu era doutor em farmacologia. Você Mas tinha aí era que, sempre. você tinha que fazer a sua parte, né? Dar consultoria. Exatamente. Aí a gente mudava algumas coisas lá, mas foi bem interessante. Eu acho que estudar sempre é bom, independente do título que você tiver. Você, então, assim, quando eu, há 6 anos, fui fazer harmonização, é sempre voltar à cadeira do estudo, né? Então, foi uma outra vertente, você virar aluno. Né? Eu tive uma experiência também bem interessante na UFBA uma vez, para a especialização lá da UFBA, nós tínhamos vários colegas doutores em cirurgias. Quando eu cheguei na sala, eu digo, não tem nem graça. Os amigos todos da cirurgia, doutores em farmacologia fazendo, lá com o André Rossi, com o André o curso de especialização. Então, são coisas muito interessantes, você ser o professor e você ser o aluno. Por isso que eu recomendo que, independente da idade, da titulação que você tiver, sempre volte à aula, porque é uma renovação.
Eu me senti assim há 6 anos atrás, né, quando eu voltei a estudar novamente, a tentar conciliar uma nova área. E foi interessante porque quando você trabalha na cirurgia, você tem uma visão muito grande, né, do sistema como um todo. Então, quando eu fui para a harmonização, me ajudou bastante os conhecimentos de cirurgia para a harmonização. Parece um mundo díspare, né, mas foi complementar, pode ter certeza disso. Ela se baseia muito na anatomia, né? Marcele Rossi entrou aí Sim. novamente, que avisou, Oh, e quem está sendo Marcele! muito cotada para essa parte das bases anatômicas da harmonização, Sim, né? Porque sim, precisa sim. muito, muito. Então, Muito. seu conhecimento com certeza só vem agregar. Ajudou bastante. É. Marcele, um abraço, viu? Eu não consegui falar com você no nosso teste, mas estou com muita saudade dos tempos que nós trabalhávamos anatomia e farmacologia. A Marcela é muito fera, viu? Aí uma profissional Ela é super fera. danadinha, né? E engraçado que você tocou num assunto interessante de voltar a estudar, né? É muito interessante. Eu particularmente adoro comprar um caderno novo, que eu adoro caderno ainda. Não estou Também. totalmente no mundo digital para isso. Então, você pegar um caderno, anotar. Até, ó, Marcele, ela formou comigo, o caderno dela era aquele famoso da faculdade, né? E aí, quando a gente parava nos lugares, a gente ia no carro comigo, ela não deixava de jeito nenhum o caderno dentro do carro. Era uma confusão, porque podia roubar o carro, mas o caderno de jeito nenhum. Então, a gente tem que ter essa relação mesmo com o conhecimento, né? Com certeza, Uhum. com certeza. Ela tá brincando aí que eu adoro caderno. Não precisa ser caderno, né? Pode ser um notebook, mas que você continue estudando, com certeza. Verdade. Interessante, tá vendo, Emília? Na nossa conversa eu percebo o quanto que é importante buscar conhecimento, né? Com Sim. certeza você agradece ter feito mestrado, doutorado e tudo certinho na área para cada vez se atualizar. Muito legal. Então, já que estamos falando de cursos de estudo, o que é que o aluno aprende em relação à farmacologia no curso de imersão? O que é que vocês entram, mais ou menos? Me conte. Olha, os cursos que a gente oferece, né, através da ABO, na verdade é uma atualização e eu chamo para alguns profissionais um começo. Porque, assim, a depender do curso de graduação que você fez, existe uma fragilidade farmacológica muito grande. Então, quando a gente monta o curso, né, aí na BO, a gente já pensa nesses dois públicos. O aluno que está na graduação e que sabe que ele vai formar, e ele está numa graduação no qual existe essa fragilidade da disciplina. No profissional que já formou algum tempo atrás e que esses conteúdos ficaram esquecidos. Então, na verdade, a gente pensa em atualizar e, ao mesmo tempo, formar. Então, a gente planeja um curso com esse objetivo. Não tem como você não medicar. É tão triste quando a gente vê um profissional não saber o que fazer. Eu já vi circunstâncias do profissional ligar para o marido, que é médico, e perguntar na frente do paciente, se foi um paciente que me contou. Emília, eu não tenho condições de ficar com fulano, doutor fulano de tal. Ela ligou para o marido e perguntou o que ia prescrever para mim. Então, assim, essa fragilidade na prescrição traz a impressão ao paciente que o profissional não sabe a odontologia. Porque ele espera que nós somos o quê? Um profissional de saúde. Nos cursos, no Brasil, nós entramos para odontologia ou para medicina. Então, essa parte médica, ela fica muito fragilizada na formação. A gente, assim, por exemplo, Marcele está aqui, né? A professora Marcele de anatomia sabe o quanto que a gente se esforça, mas a gente, como eu já falei, a gente pega um aluno no início de curso com uma imaturidade de idade e de formação. E ele não consegue carregar isso mais adiante. Porque na cabeça dele, o dentista ali na formação inicial é um dente. Ele não consegue entender que é um organismo como um todo, que todas as coisas estão interligadas. Que você faz um anestésico, você faz anestesia na boca, tem uma repercussão como um todo. Aquele Com anestésico para certeza. sair, ele precisa ser metabolizado pelo fígado, e esse fígado precisa estar ok. Ele vai ter que ser excretado, e esse rim tem que estar ok. Então, esse conhecimento acaba sendo perdido. Isso eu estou falando de uma escola que faz uma formação boa. E mesmo com a formação de base, nós ainda saímos com essa deficiência. Nos países em que você entra no curso da área médica, você faz 2 anos em média de medicina e depois você caminha para a odontologia, você tem um conhecimento muito grande, inclusive para aplicar os fármacos numa situação de emergência. Por exemplo, o paciente entra numa crise asmática. Vai fazer o quê? A pessoa já esqueceu esse conteúdo que foi adquirido lá atrás, no início da graduação.
O paciente entrou em choque anafilático ou apenas teve uma reação alérgica intensa, que teve comprometimento de pele, olhos, entendeu? Mas não chegou a ter um comprometimento respiratório. O que fazer? Então, assim, esse conhecimento de farmacologia, ele tanto é saudável para evitar um risco de morte do paciente, uma situação que envolva o risco de morte, assim como para o paciente, numa situação de uma infecção odontogênica, você saber o que prescrever. E aí a gente vê loucuras. Eu costumo dizer que eu ainda vou escrever as pérolas da farmacologia. Tipo, receita. Aplicar 2 cápsulas intramuscular. Isso Ave receita. Maria, é mesmo? Nossa. Parece que esquecem, Agora, né, que são profissionais de saúde. gente, isso numa farmácia, isso é uma bomba. Outro, que eu tenho isso documentado, é clorexidina. Em caso de dor, tome clorexidina 3 vezes ao dia. Sabe, é Nossa coisas Senhora. assustadoras, entendeu? Mas isso é o quê? É a fragilidade. Por isso que eu acho importante esses cursos de atualização, aperfeiçoamento. Porque mesmo que você venha de uma graduação frágil, você tem a oportunidade de melhorar. Porque isso é muito complicado. E O é um assunto farmacêutico me essencial, ligou, né? o farmacêutico me ligou, Emília, que ele é meu paciente, Emília, clorexidina mudou a forma de uso? Eu digo, como assim? Eu estou com a receita aqui, carimbada de dentista, mandando, no caso de dor, tome clorexidina 3 vezes ao dia. É grave, né? É Jesus, é engraçado, grave. mas é muito grave. Por exemplo, você pega Poxa. cirurgias de terceiro molar. Terceiro molar incluso, não existe base científica de fazer cobertura profilática. Indivíduo jovem, rígido, sem nenhuma comorbidade. Aí você pega uma receita do cara que fez, né? O profissional fez profilaxia antibiótica, que já é totalmente assim, batido o martelo na ciência, ainda faz com metronidazol. Nossa. Metronidazol é um antibiótico e tem um espectro de ação para anaeróbicos. Anaeróbicos, de forma bem simples, bactéria que forma pus. Aí você tem um dente incluso, que não tem infecção e ainda faz uma cobertura por antibiótico para a anaerobiose, que não é o caso em si. Aí você está entendendo como a coisa se torna grave? É Por isso que verdade. existe uma preocupação, por isso a importância de estar se atualizando. E hoje, as doenças que nós temos hoje, quantos pacientes têm problemas, doenças de hipertensão, diabetes, problemas de coagulação, mulheres muito cedo que estão tendo risco de trombose. Todas essas pessoas são medicadas. E você faz o quê? Você prescreve o quê? Então, quando a gente fala da atualização, é porque é muita coisa. Aí a gente vai para o nosso curso. A gente não fez um curso de medicina. A gente não consegue compreender. Por exemplo, paciente que tem gastrite. Nós estamos numa época de pandemia que as pessoas estão como? Estão nervosas, estão ansiosas. As pessoas estão desenvolvendo doenças que talvez no outro contexto não desenvolvessem. E ela agora vai para o consultório. E você vai prescrever como? Você vai usar anti-inflamatórios numa paciente que tem gastrite, numa paciente que tem um risco renal? Então, assim, esse conhecimento é muito importante, é muito importante. E eu fico preocupada, porque essas coisas, assim, respingam sobre nós. Nós somos os professores da área de farmacologia. Nós formamos um grupo aí da ABO, eu, o professor Tess, a professora Maria Cecília Zebel e a professora Paula Schons, né? É o quarteto da Sei quem é. farmacologia. E a gente ainda tem o apoio da professora Tatiane Carleto, que é lá da UFBA, que também é uma colega parceira. Então, nós temos esse grupo, que a gente tem essa preocupação. Porque essas fragilidades existem, só que essas fragilidades elas estão tomando proporções preocupantes. Eu fico muito preocupada quando eu vejo essas receitas, muito mesmo, muito mesmo. E você tocou num ponto importante, né? O conhecimento sobre como manejar as emergências médicas, todo profissional tem que saber, porque ninguém está Sim, livre de acontecer isso dentro do seu consultório. sim, E aí? Vai desesperar junto com exato. o paciente, junto com a atendente, coitado. Então tem que estar todo mundo sabendo mesmo. O ideal é que você tenha uma frequência, Exatamente. né? Não sei se vocês estabelecem isso a cada 2 anos, uma reciclagem a cada ano, porque esquece Sim, mesmo, né? Eu sim. sempre que posso vejo alguma coisa sobre essa parte de emergências médicas, é super importante. E outra coisa, por exemplo, hoje assim que eu fico falando, a gente não faz as perguntas. Quando a gente pergunta ao paciente, ele tem respostas muito curtas. A nossa anamnese médica, vamos dizer assim, ela é muito frágil. O paciente não nos conta que tomou medicação para osteoporose. Nós temos medicamentos que ficam anos no corpo. E você vai fazer um procedimento cirúrgico, pode dar
uma osteonecrose. Ele não conta isso porque eu vou dizer que usei remédio para osteoporose há 1 ano atrás. Ele não conta que ele toma antidepressivos. Por isso, quando a gente pensou, né, como medicar esse paciente hoje, porque esse é o paciente adoecido. E depois desse tempo em casa, do isolamento, da pandemia, as coisas se exageraram bastante. Eu acredito que a quantidade de pessoas que estão com ansiedade cresceu assustadoramente. Se tem ansiedade, tem medicação. Se tem medicação, como é que é essa relação com o que eu prescrevo ou com o anestésico? Por exemplo, um antidepressivo muito conhecido, a mitriptilina, ou a imipramina, ela aumenta a pressão arterial quando associado com o anestésico, que o vasoconstritor é adrenérgico, tipo adrenalina, noradrenalina, fenilefrina. Então, o paciente precisa te contar isso, porque aí você vai, anestesia esse paciente tem um pico de pressão. Se ele tiver uma predisposição por uma doença de base, ele pode ter um infarto, ele pode ter um acidente vascular encefálico ali na cadeira, apenas por uma desinformação. Ou seja, ele não relatou, você não perguntou, mas foi você que administrou o anestésico. Legalmente, você está sobre esta responsabilidade, porque foi você que não investigou. Não tem lá, eu perguntei e o paciente não soube responder ou não quis responder. O que vai ter numa análise jurídica é que você foi negligente quanto à investigação médica do paciente. Se você vai administrar algo, você tem que saber isso com profundidade. Você passa um anti-inflamatório, o paciente tem uma gastrite ou úlcera. Se essa úlcera tem perfuração, a chance de morte é alta. Então a família não vai querer saber que ele não lhe contou, vai dizer, você não perguntou. Então essas questões entre medicar e não medicar, ela é extremamente relevante nos tempos de hoje. E eu vejo que a ansiedade é crescente. Esses medicamentos, esses chamados antidepressivo tricíclico, muito usado para enxaqueca, para insônia, fibromialgia, cefaleia. Aí eu lhe pergunto, quantas pessoas vocês conhecem com essas doenças? Várias pessoas. Se você pegar no seu consultório e você fizer isso, muitas pessoas fazem uso dessas medicações, não por uma ansiedade, por uma depressão, mas por uma enxaqueca, uma cefaleia contínua, uma fibromialgia, insônia. Então, essa é a história. Então, se a gente não for buscar na anamnese essas informações, que são informações médicas, nós vamos correr o risco de anestesiar esse paciente com um adrenérgico, ele ter um pico hipertensivo e esse pico hipertensivo comprometer a vida. Pois é, uma responsabilidade enorme, né? A gente pensa assim, uma anestesia, mas você está realmente com uma responsabilidade enorme sobre o paciente e é você quem responde, você que tem a obrigação de não ser negligente, né? A anamnese é fundamental. Exatamente. Neste mundo de ansiedade, algumas pessoas usam o propanolol. O propanolol é um antihipertensivo. Só que ele traz uma sensação de calma, reduz o nível de estresse. Eu conheço pessoas que não são hipertensos e tomam propanolol quando precisa. Só que ele toma o propanolol e não te avisa na consulta odontológica. Só que o propanolol faz bloqueio de receptores beta, deixando os alfas livres. Quando você dá o anestésico vai para onde? Para o alfa. Resultado, aumento de pressão arterial também. Então, essas conexões é necessário. O que é interessante quando você faz um curso fora da graduação, estando na graduação ou já formado, que é que você tem uma visão diferente. Você começa a pensar naquele teu paciente que você atendeu, que você vai atender, que você deveria ter feito aquela pergunta e que você não fez. Você agrega com a clínica, né? Quando você já tem uma vivência clínica, você consegue aproveitar muito mais. Claro que tem que ter o muito prazer da faculdade, né? Conhecer, mas se você conseguir se aprofundar, você com certeza ganha muito. Você sabe outra preocupação que eu tenho hoje? O uso de Ritalina. A Ritalina tem uma função específica. Muitos jovens, muitos profissionais usam para ativar, só que ela faz uma ação muito intensa a nível de liberação de dopamina e noradrenalina, que são neurotransmissores do sistema nervoso simpático. Consequência, aumento de pressão arterial. Aí você pega esse paciente que naturalmente usou isso por uma circunstância, você está atendendo um jovem universitário e ele está usando a Ritalina por conta própria, porque a gente sabe que o uso tem uma indicação correta,
porque ouviu falar que ele fica mais ativo, ele acha que ele vai estudar mais usando a Ritalina, vai para o dentista, você usa o anestésico e aí as complicações vêm. E eu lhe digo, não tem lei que vai amparar um profissional quando ele não tiver isso como uma anamnese, como uma resposta do paciente, sim, não, uso ou não uso. Nós estamos no mundo de Interessante, como tem umas desafios. modas, né? Tem umas modas Sim, estranhas. Marcele falou, colocou aí no chat que realmente muitos tomam. Você veja, ao invés de buscar outros meios, né? De ficar mais atento, de ficar mais focado, buscar uma medicação para isso. É cada loucura que você se sabe vê. outra situação. Eu vou contando os casos, né? A farmacologia é É boa porque ela é ótimo. cheia de casos. Você sabe outro caso? Disfunção erétil. É? Alguns homens usam o famosinho, né? Não sabia, não. Viagra. Ah, sim, é. A disfunção erétil, os homens usam Viagra. Você acha que os pacientes contam isso? Principalmente se for uma dentista? Não contam. Aí eles têm, eles passam mal no sistema cardiovascular. Você vai fazer o protocolo todo certinho e por causa do Viagra, ele vai entrar em hipotensão de risco de morte. E Olha não que te coisa conta, né? complicada, né? Imagina. Jesus. Deixa eu Por colocar isso que aqui eu no digo. carregador. 2 segundos. Agora. Tava quase ficando sem bateria no meio da live. Por O isso que som eu digo o continua? importante. Continua, tá ótimo. Por isso a importância desse conhecimento farmacológico. Nós somos dentistas na atuação, mas no cuidado nós somos um médico. Não tem como dissociar. O organismo funciona como um todo. Eu costumo dizer que quando eu cheguei no mestrado de farmacologia, o primeiro livro foi um livro de fisiologia e depois anatomia. Né? Essa tríade, anatomia, fisiologia e farmaco, ela é perfeita. Porque o fármaco É não a cria nada base, de né? novo. Ele só muda as estruturas existentes. Então, se você conhece bem anatomia, se você conhece bem fisiologia, a farmaco é muito fácil. Porque aí você vai entrando nos sistemas, o sistema vai te dizendo o que é que ele muda, o que não muda e as repercussões. Interessante. Muito legal. Olha, muita gente aqui, viu? A minha próxima pergunta aqui foi a contribuição de um ex-aluno, Tiago. Ele entrou Sim. aí, voltou. Obrigada, viu, Tiago? Vou agora colocar sua pergunta, que eu pedi para você contribuir também. Ele me pediu para perguntar em relação à possibilidade de receitar anti-inflamatórios como ibuprofeno, né? Que no início da pandemia se Sim. falava que não podia, que tinha várias consequências, e que hoje algumas pessoas utilizam na fase precoce a dexametasona. E aí, como é Pronto. que está essa questão aí em relação à Covid? Você pode explicar para a gente, por Bem, favor? olha, Covid e farmacologia é uma caixinha de surpresa, né? É, Eu- A cada dia tudo pode mudar. E a é, gente está vendo aí essa disputa, literalmente, científica, nas... Na verdade, essa coisa do ibuprofeno, ela começou no meados, acho que de março, com o ministro de Saúde da França, que ele fez um alerta geral das complicações do uso do ibuprofeno, que faria a redução do sistema imune, e isso complicaria os casos de Covid. Só que logo depois, acho que dias depois, a Organização Mundial de Saúde se manifestou, disse que as coisas não eram bem assim. E aí, aqui no Brasil, vários infectologistas, imunologistas foram consultados e isso realmente não ficou certo. Quando eu penso na odontologia, né? A odontologia, a medicação de uma forma geral, vamos pensar de uma forma geral, ela é suporte. Nós temos poucas doenças que são tratadas primeiramente com a farmacologia. A farmacologia acaba sendo um suporte. Por exemplo, se o indivíduo tem uma pulpite, não adianta a medicação, ele tem que fazer endodontia. Se ele tem uma infecção, ele tem que tomar um antibiótico e remover o agente causal. Então, sempre nós temos uma ação do dentista com a colaboração, vamos dizer assim, da farmacologia. Nós temos poucos casos, por exemplo, pênfigo, que aí eu vou tratar com medicação. Corticóide, mesmo assim, o corticóide para não ser uso prolongado, aí passa a fazer uma parceria com o médico, porque aí muda para dapsona, outros medicamentos para diminuir a imunossupressão do corticóide a longo prazo. Em relação ao Covid, o que é que nós temos? O Covid, quando o corticóide entra no Covid, todos os estudos têm, todos não, a maioria, vamos dizer assim, tem caminhado como um medicamento a mais benéfico para os estados mais avançados da doença. Então, isso já está, praticamente todos os protocolos acabam usando o corticóide.
vem o paciente, né? A questão é essa, o paciente chega, não sabe que está Covid, e aí eu faço um procedimento. De um modo geral, os procedimentos odontológicos, a nossa medicação é de curto tempo. Eu nunca vou usar um corticoide, eu não tenho nenhuma indicação de corticoide, tirando essas doenças autoimunes que têm repercussões na cavidade oral, que eu vou usar há muito tempo. Então, se o paciente sofreu uma pulpite, e aí o endodontista vai fazer a remoção da polpa e ele aí medica mais 48 horas. O paciente faz um terceiro molar, por mais complicado que seja, o pico da dor está 24, 48 horas. Geralmente se medica o quê? 3, no máximo 5 dias. Então, essas medicações de curto prazo, elas não vão interferir no processo da doença como um todo. É diferente quando você tem uma doença médica que esse indivíduo usa por muito tempo. E o corticoide é clássico. Corticoide, doses altas, curto tempo, ele não tem repercussões maléficas no organismo. Joia. E também não tem relação, né, com a imunidade em relação à Covid. O ibuprofeno, por que o ibuprofeno entrou na disputa assim, mundial? Porque hoje é um fármaco extremamente usado. O fato dele dar menos repercussões gástricas quando comparado com os outros anti-inflamatórios, ele foi adotado mundialmente. Então, essa questão, na Itália talvez tenham morrido mais pessoas porque a população usava muito ibuprofeno. Isso tudo foram coisas que foram lançadas na ciência, pesquisadas, mas ninguém se conseguiu fechar nada. É importante no Covid que o indivíduo entre no protocolo da equipe no qual ele está sendo tratado. E dentista, você faz um procedimento, você tem tempo, toda a medicação é muito curta. Eu me preocupo muito com a farmacologia nesse sentido. Nós medicamos com muito pouco fármacos. Se eu colocar, boto da palma da mão, né? Controle de dor, 5 medicamentos. Controle de infecção, 5 medicamentos. Antifúngicos, 2. Então, o nosso arsenal terapêutico é muito pequeno. Nós deveríamos dominar melhor. É verdade. São poucas variáveis, né, para a gente conhecer. Uhum. Interessante. E você tocou bastante nessa questão do paciente hoje nesse mundo de Covid, né? A gente tem também as sequelas, os pacientes hoje em dia, né, não estão com respiração legal, não estão com várias outras coisas. Isso aí também tem impacto na nossa clínica, né? Sim. Eu acho que nós estamos aprendendo, né? Como não se tinha nada, eu acho que a gente vai poder contar a história da Covid. E as pesquisas, à medida que se compreender exatamente o que acontece, porque alguns indivíduos não evoluem, porque outros evoluem, porque você está dentro de casa, pega todo mundo, tem gente que tem, ninguém pega dentro de casa. Existem muitas coisas que precisam ainda ser respondidas. E eu acho que o tempo vai dar todas essas respostas, Fátima. Acredito que vai ser exatamente assim. Nós estamos vivendo um tempo novo na ciência. Nem a ciência estava preparada para viver uma investigação. Ela investigava o que já existia, mas viver e investigar é um desafio, né? É um vírus totalmente novo, como, né? Sim. Ele é totalmente sem padrão. Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem mais sintoma gripal, totalmente sem padrão. Inclusive, assim, eu já ouvi relatos de pessoas que durante a Covid, dias era diarreia, dias era sintoma gripal, então não tem padrão nenhum. Fica bom, fica ruim, fica bom, fica ruim. É totalmente novo isso aí, totalmente novo. Exatamente. A Angélica lembrou aí a falta de paladar, né? Que é bem envolve nossa área e tem sido um sintoma muito frequente também. É interessante. Verdade. E eu acho que esse é um dado importante, né? Que talvez, apesar que a população, eu acho que também adoeceu de tanto ouvir, mas o tanto ouvir também teve o seu lado bom, essa coisa das pessoas saberem os sintomas. Mas não custa nada no dentista, como a doutora Angélica lembrou bem, saber, né, como é que anda o paladar. Inclusive, porque algumas substâncias que a gente usa têm um gosto desagradável, né? Se um ácido cair na boca e o paciente não se queixar, é bom ficar de olho, né? Já é um sinal, né? Já é um sinal. Pois é, interessante. Quanto que a gente tem que ter esse olhar para como um todo, né? A gente não pode olhar só o dente, você já colocou isso. Olhar só dente, boca, etc. Você tem que ter uma visão integrativa, com certeza. O indivíduo, ele é um todo, né? A gente fragmentou para ser melhor, mas a gente não pode esquecer do todo. Quantas vezes você interrompe um procedimento porque o paciente não está bem? Esse olhar. E é incrível como o paciente olha para a gente com a necessidade de falar.
Eu acho que é que assim, esse pós-pandemia, nós vamos ter muitos adoecimentos e que vão estar. Aí você vai olhar e dizer assim, mas eu sou dentista. Mas eu acho que ele olha, acho que cuidado, nós somos muito detalhistas. Dentista é detalhista, acho que é a natureza do dentista. E os pacientes têm esse cuidado. Eu me lembro de uma história de muitos anos atrás, eu ia operar a paciente, na hora que fez tudo, que eu acabei de cobrir, ela começou a chorar. Aí eu perguntei a ela, você está com medo? Ela disse, não, doutora, é que eu descobri hoje que minha filha de 15 anos está grávida. Isso há 20 anos atrás. Agora eu pergunto, faz sentido operar um indivíduo que o emocional não está bem? Eu simplesmente abortei a cirurgia, digo, olha, hoje não é dia de operar. Você precisa resolver esses conflitos, essas dinâmicas domésticas. Não tem como. Então, assim, essa sensibilidade nós não podemos perder, Fátima. Eu acho que se nós, dentistas, perdermos esse carinho, essa coisa especial do ouvir do paciente. E eu me preocupo muito quando eu vejo os mais jovens, né, estarem nesse mundo atendendo 200 pessoas. Como é que você ouve o paciente? Como é que você faz uma escuta mais detalhada deste paciente? E aí, nessa escuta, a falta dessa escuta detalhada pode trazer uma complicação para a vida do profissional. Daí que esse paciente está dentro de tudo isso que eu disse aí, né? Usa antidepressivo, que não é só para depressão, como nós chamamos a atenção. Usa propanolol, usa sertralina, usa ritalina, usa. E você não teve tempo para conversar com ele. Pelo menos você não estimulou ele a falar das coisas. E aí vem as interações com os anestésicos locais, né? Que é algo que a gente administra e não tem como tirar. E fora aquilo que a gente vai prescrever. E o cuidado que se deve ter nessa prescrição, né? Exatamente. Muito importante a anamnese, né? A gente não pode, é o início de tudo, a gente não pode negligenciar de jeito algum. Olha, chegou o doutor João Dantas aqui, tá vendo? Ah, João! Presença ilustre. Beijo, João. Pois é, Emília, muito importante tudo que a gente conversou, né? Bem interessante mesmo. E hoje a gente tem visto essa mudança um pouco no olhar das pessoas mesmo, né? Vocês vejam que interessante, a gente tem várias lives aqui salvas no Instagram da BO Bahia e a mais assistida foi justamente a de aromaterapia. Você veja o quanto que esses temas estão importantes e atuais hoje em dia, né? Eu acho que o mundo está mostrando que a gente tem que buscar outras formas, não é só, né, a ciência, o dia a dia, o material, você tem que buscar cuidar da mente, cuidar do corpo como um todo. E isso está muito evidente. Acho que a gente aprendeu assim na tora, como dizem. Exatamente, exatamente. Eu acho que quando a gente perde o olhar do outro, a gente já se perdeu como profissional há muito tempo. Há muito tempo. Olha, tão importante quanto medicar é saber quem você está medicando. Porque essa faz toda a diferença. E outra coisa, existe um descrédito, isso hoje tem melhorado muito, mas eu vi isso muito mais no início da minha carreira profissional, um descrédito por parte do paciente. De você, dentista, prescrever, ele chegar no balconista, principalmente nas cidades de interior, né? Eu tenho uma forte relação com a cidade de Serrinha, e ele trocar o medicamento. E o paciente aceitar aquilo, achar que o balconista tem uma capacidade intelectual maior do que você, né, doutor dentista. Isso aconteceu muito no passado, né? As farmácias, de um modo geral, eles não tinham farmacêutico, né, assim, plantonista, vamos dizer assim, e acontecia isso. Então, assim, a população tinha um descrédito. Agora, esse descrédito também ele foi plantado por gerações anteriores em que não via a farmacologia como algo importante. É muito preocupante isso, né? É muito preocupante mesmo. Por isso que a gente tem que estar, né, no processo de atualização constante. Além que as coisas mudam, né? Eu fico brincando, cadê Marcelo? Eu fico brincando que na anatomia não vai poder mudar mais nada, a não ser os nomes. Digestivo, digestório, viu, Marcelo? É para você. Mas a é uma confusão com esses nomes, né? Mas a farmacologia todo dia tem algo de novo. Brincadeira, viu, Marcelo? Você sabe que eu te amo. Tem que estar sempre se atualizando, senão, nossa senhora, muda tudo. Exatamente. Quem chegou aí também foi a doutora Fernanda Catarino, ó, minha professora. Ô, Fernanda, beijos. Beijo. Marcelo tá aí, deu risada aí de novo. Pois é, Emília, é bem complicado essa parte, viu? A gente tem que estar sempre atualizado, porque muda muito, muda em várias áreas. Né? E o adoecimento, né? Você tinha aquele paciente idoso
que fazia uso dessas medicações, né? Que usava para insônia, né? Era o que a gente mais via, esses antidepressivos para insônia, eles sempre foram muito usados, os benzodiazepinas, e hoje você vê o perfil mudar. Antes, aquilo que era a preocupação do paciente idoso, hoje você tem uma preocupação com o paciente jovem. Você tem pacientes que já são medicados, né? TDAH, você vê o quê? Aquele paciente que precisa realmente, que tem uma disfunção, que tem um transtorno, e ele é medicado, e ele cresce, ele está lá no consultório, e infelizmente tem os diagnósticos. Nós temos muitas crianças que usam medicações desnecessárias. Sobre tratamento, né? A gente ele está muito medicado. Sobre tratamento. Sobre tratamento, exatamente. Como ele está medicado, vai ter interações com aquilo tudo que você vai administrar e prescrever como dentista. Então, nós mudamos o perfil hoje do paciente. Quantos jovens não usam benzodiazepínico? Diazepam, lorazepam, né? Rivotril virou brincadeira, né? Virou brincadeira. Então, você tem que saber disso. Você tem que saber disso para que você não faça uma indução perigosa no paciente. E o pior que eu acho é a omissão do paciente não contar e a omissão do dentista em não perguntar. Então, aquelas perguntas que a gente aprendeu na faculdade, né, há 20, quase 30 anos atrás, que você fazia no idoso, hoje você faz para qualquer paciente. Pessoa, com certeza. Qualquer pessoa, porque o risco é grande. O risco é muito grande. Desde o antidepressivo até aqueles homens que usam para disfunção erétil. É complicadíssimo. Aí eu digo, gente, mas minha cabeça não é médica, mas ela tem que se transformar. Com o novo perfil do paciente no consultório, nossa cabeça tem que estar atualizada. É por isso que a gente precisa continuar estudando. Com certeza. Você lembrou uma coisa interessante de balconista. Um colega meu receitou o metronidazol. E aí a paciente relatou que o balconista tomou bocão. O dentista passou remédio para verme. Como é que pode? Remédio para verme. Então a gente fica já aconteceu, mesmo, né? Já aconteceu Acho comigo que a gente isso. não sabe nada. Incrível. Já aconteceu exatamente comigo. Então hoje quando eu passo o metronidazol, eu digo, olha, antigamente era usada para verme, mas hoje funciona, infecções de boca. Exatamente. É bom já contextualizar para não correr esse risco, né? Dos doutores da farmácia ficarem falando da gente. Exatamente. Exatamente, é complicado. É engraçado essa relação, né, com o paciente, de você conquistar o seu respeito e ter, quanto mais atenção você tem, um feedback mais positivo você vai ter. Na minha área, por exemplo, que é ortodontia, às vezes a gente escuta, poxa, doutora, o bracket quebrou, não tem uma cola mais forte, não? Aí eu tenho sempre que lembrar ele, vem cá, um dia eu tenho que remover esse aparelho, então eu não posso usar super bonda do mundo todo, um dia eu vou ter que remover. A gente precisa de sua colaboração para não comer pedra, não comer coisa muito dura, para que um dia a gente remova. Então tudo é comunicação, né? Se você não tem um conhecimento, se você chama ele para o conhecimento, explica, contextualiza, a coisa fica muito melhor. Na sua área, principalmente, né? Ele tem que estar envolvido, ele tem que entender por que ele está tomando aquela medicação, por que ele tem que tomar na hora certinha. Esse canal com o paciente tem que estar bem aberto. E é tão importante, às vezes, falando de procedimentos cirúrgicos, é que o acompanhante faça parte da leitura da receita. Porque, assim, quando o paciente vai, nós temos um grau de ansiedade. Quem é que gosta de sentar na cadeira do dentista aí, né? Bote a mãozinha para cima, quem é que ama sentar na cadeira do dentista? Nenhum de nós tem esse prazer, né? Então, assim, quando o paciente está terminando, mesmo que eu faça sedação, com sedação ou sem sedação, deve haver um cuidado de também um acompanhante sofrer todas as explicações. Então, assim como você traz aquela informação para o paciente, você deve trazer para o acompanhante. Porque eu não sei aqui quantos já foi no médico e quando saiu da consulta, eita, esqueci de dizer alguma coisa. Então, o paciente somos nós, parecidíssimos. Então, ele pode esquecer alguma coisa. Então, é importante depois, no momento que você vai entregar essa receita, que você vai explicar, aquele RX que a gente coloca na receita, é um símbolozinho, significa receba. Você está passando para o indivíduo. As receitas têm que ser claras. Ou o quanto é desagradável chegar numa farmácia e o balconista não acertar a ler, porque o garrancho é tão grande, como diz aquelas letras, que você não consegue. Então, esse cuidado você deve ter de como você explicar. A receita é um instrumento legal. Algumas pessoas negligenciam a forma de escrever. Mas a receita é um instrumento legal. Se você escreve
e você fala de outra forma, o que vale é o que está escrito. Eu já acompanhei um caso que a forma como foi escrita dava assim, era para comprar Tilenol e usar somente 4 comprimidos, ou seja, seria um comprimido de 6 horas, num tempo de 24 horas. Tudo bem. Isso era a ideia. A forma como foi escrito, o paciente tomou 4 comprimidos a cada 6 horas. Simplesmente, na terceira tomada, hospital, né? Crise hepática complicada, e todo mundo ficou com o coração desse tamanho para ele não perder o fígado. Então, a forma como você escreve, ela é tão importante quanto aquilo que você, do medicamento que você está prescrevendo. Então, tudo tem uma formatação justamente para evitar esses dissabores, né? Porque foi muito complicado. Quando nós fomos acionados, mas não era, era um comprimido de 6 horas. E não 4 comprimidos de 6 horas. E o paciente tomou 4. Por isso que é interessante colocar a quantidade de comprimidos também, né? Hoje se recomenda você faz a prescrição e coloca a quantidade que você imagina. Exatamente. Uma coisa certa. Você, quando medicar, você tem que saber se aquele medicamento ele é dispensado por blister, ou seja, por comprimido, ou se ele é caixa fechada. Porque se for caixa fechada, ele não vai conseguir, né? O profissional não deve deixar para o balconista decidir. Por exemplo, eu passo por exemplo, amoxicilina de 500, que eu tenho de 15, de 21 e de 30. Sou eu que devo decidir o tamanho da caixa. Eu não devo colocar lá e simplesmente o balconista vender o que ele achar melhor, aquilo que for mais lucrativo. Então, a decisão da escolha tem que ser exclusivamente do profissional. Por isso, a gente pode até prescrever pouco, mas a gente deve prescrever com consciência e com qualidade. É muito importante conhecer a apresentação do medicamento. E outra coisa, você está na unidade de saúde, você tem um tipo de dispensação. Se o indivíduo vai para a farmácia, você tem outro tipo de dispensação. Então, onde você trabalhar, você tem que se adequar ao estilo da prescrição. Joia. 2 aí disseram que são péssimas pacientes, que não gostam de ser paciente. Doutora Fernanda Catarina e doutora Marcele Rossi. Exato. Então, pronto. Imagina um procedimento quando termina, a única coisa que você quer é ir embora. E é a hora que você reserva para dar todas as instruções farmacológicas. Você acredita que eles vão absorver? É verdade. Você tocou num ponto bem importante, né? Tem Muito que envolver importante. mais alguém naquela situação. Mais alguém nessa situação. Os pacientes só querem ir embora. Eles não querem outra coisa. Terminou, beijinho, beijinho, tchau. Aí é a hora que a gente quer explicar todos os detalhes farmacológicos. E as falhas podem ocorrer a partir daí. É verdade. Eu não gosto também de ser paciente, não. Oi, Emília, que bom. Tá acabando o nosso tempo, só faltam 7 minutos. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, adorei conversar com você, vi que realmente merecido, tanto que falaram. Não, ela é ótima, Que ela é ótima. é o povo de coração bom. Muito Todos merecido mesmo, muito prazer, viu? Foi Todos assim, uma honra têm coração aqui. bom. Quem falou foi coração bom aí. Devolvo a palavra a você para os agradecimentos finais que você queira fazer. Então, eu, assim, agradecer a oportunidade, né, que a ABO, através desse convite, da gente falar um pouquinho mais de farmacologia. Fico feliz em saber que a ABO tem essa preocupação, que mesmo no momento do distanciamento, a comunidade acadêmica e os profissionais dentistas estão recebendo instrução, porque eu acredito que cada live dessa deixa um pouquinho de instrução. Eu acho que esse cuidado ele é fantástico, né? Existe essa possibilidade de informação. Acredito que a gente vai estar voltando em breve para as atualizações, né? Quando assim for permitido, de farmacologia. Estamos pensando em algo online, já para que a gente vá tirando dúvidas, né, deste momento. Eu acho que nós crescemos muito nesse período, né? Nós aprendemos a trabalhar com a educação digital. Essa possibilidade de você estudar em casa, eu estou achando fantástica, né? Você não tem que se Também. deslocar, você não tem que, né? Você acaba tomando reunião presencial, eu acho que vai ser coisa do passado, que você pode estabelecer, né? Então, claro que a gente sente falta do contato, do abraço, da risada. Isso eu que sou grudenta, que gosto de gente, sinto muita falta. Mas eu acho que a gente pode crescer muito, mesmo no distanciamento. Eu aprendi muitas coisas. Acho que foi um período que eu tive a oportunidade de sair, né, do comodismo, né? Você está com aquela vidinha, suas aulas estão mais ou menos prontas, você lê um artigo, outro não. Eu avancei muitas coisas.
período assim. Eu só quero agradecer, né? Agradecer a você, Fátima, sempre tão simpática, né? A doutora Angélica pela condução que tem levado a ABO num momento tão difícil, né, da nossa sociedade. Eu agradecer esse convite lindo e a todos os amigos, né, que estão aqui presentes. Pois é, muito bom ter você aqui, viu? E assim, você tocou num ponto muito importante, a Angélica conseguindo dar conta de tudo, né? Nesse período de pandemia, vai lá toda semana e consegue organizar. Nossa, eu fico de cá, meu Deus, que exemplo, com certeza. Parabéns, João, se você estiver ainda nos ouvindo. Então é isso, Flor. Muito obrigada pela presença, viu? Eu quero saber logo desse curso online que eu quero fazer. Preciso me atualizar, né? Principalmente que eu te falei dos mini plantes, então eu quero estar bem organizadinha, aproveitar meu tempo. Se for online, então melhor ainda. Então, assim que souber, assim que você organizar, me diga também que eu vou ser sua aluna, viu? Ok. Olha, eu tenho assim agradecido muito a Deus, né? Porque apesar a gente se entristece com as mortes que a gente acompanha, mas por outro lado, a gente teve outras oportunidades, mais tempo dentro de casa, com a família, mais tarefas para quem tem filhos pequenos. Então, assim, nós tivemos outros ganhos. Eu acho que é o momento de estudar, aproveitar que a gente está com, não vou dizer com o tempo livre, mas com o tempo mais propício para isso, né? E eu tenho agradecido a Deus tudo que tem acontecido. Com certeza. Eu acho que a gente aprendeu a gerir melhor o nosso tempo, né? Foi um aprendizado. E eu brinco aqui em casa que eu fiz uma pós-graduação em serviços domésticos também. Não pode esquecer dessa parte. Para os funcionários está sendo péssimo, porque agora a gente entende muito de máquina de lavar, de essa parte aí é complicada. Estamos pós-graduadas em serviços domésticos. Acredito que muitas pessoas passaram por isso também, né? Então, com certeza a gente cresceu, com certeza. E aí, ó, Marcele disse que também quer fazer esse curso. Estamos aguardando você, viu, amiga? Gostei muito da nossa conversa hoje, aprendi bastante e realmente quero te agradecer, viu? Beijos para todos, uma boa Beijo, noite. gente. Obrigada Fiquem a todos com que estiveram Deus, aqui até também, mais. viu? Nossos seguidores que estiveram aqui, tá bom? Só amigos, só teve aí amigos. Beijo, gente. Vou encerrar então, viu? Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não deu 9 horas?